Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, 18 de dezembro, quarta-feira, mas poderia ser sexta-feira 13 para Flávio Bolsonaro. Sim, essa operação do Ministério Público de hoje realmente ela fez uma devassa, comentei rapidamente no Boletim a Mais, assim como outras, tivemos operação da Polícia Federal, no caso da Lava Jato, contra as transportadoras, contratos de afretamento lá de transporte marítimo da Petrobras, tivemos algumas outras evoluções no Congresso Nacional, em função de todo o debate político que se tem. Tivemos Paulo Guedes aí falando sobre o aperto orçamentário, né, em função aí dessas decisões. Inclusive nós estamos vendo aí, rapidamente aqui uma observação, nós estamos vendo uma série de decisões do Congresso, do próprio governo, né, que transferem, né, o controle do orçamento para o Congresso, e do Congresso transfere, e o Congresso, por sua vez, está transferindo os recursos orçamentários para estados e municípios, para aplicação direta. Então, óbvio que há uma série de críticas a serem feitas em relação a como isso está sendo feito. Paulo Guedes defendeu isso numa coletiva mais cedo, só que o problema é você não ter fiscalização, enfim, não ter controle da aplicação desses recursos. É importante que esses recursos cheguem na ponta? Sim, é importante. Isso é importante porque também a gente passa a dar mais valor para uma eleição para prefeito, para vereador, como no ano que vem? Sim, isso realmente vai acontecer. E é lá que começa, é na ponta que começa. Então, o cidadão precisa começar a entender o que é votar para vereador e o que é votar para prefeito. Normalmente, nas grandes cidades isso não é tão claro, né? Porque realmente são cidades aí como capitais, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte. A gente trata as eleições municipais com a importância que elas têm. Mas nas cidades médias e nas pequenas, não, a gente relega isso a um segundo plano. E aí o eleitor vota lá em quem ele acha, ele acorda no dia, vota, recebe um santinho, vota, mas isso vai acabar em função de tudo que está acontecendo. E o eleitor, então, precisa se educar. Então, tem uma série de efeitos positivos e negativos dentro dessa dinâmica, dessa nova dinâmica político-orçamentária, vamos dizer assim, e que a gente vai se debruçar no momento oportuno para poder gerar um debate qualificado, tá? Mas eu queria hoje realmente falar da operação da rachadinha, operação do Ministério Público, investigação que já estava aí avançada. Inclusive o próprio Fabrício Queiroz, naqueles áudios que vazaram em outubro, né, na imprensa, ele disse, ele já antevia, né, ele falava, olha, o MP está com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar. Então, assim, de fato, o cometa chegou. A investigação, essa operação de hoje, ela estava suspensa, né? Ela estava aí bloqueada em função daquelas liminares, como eu comentei mais cedo no Boletim a Mais, liminares do Dias Toffoli e também do Gilmar Mendes. Quando teve o julgamento do COAF, aquele vexame, né? Vexame para o Toffoli, o julgamento foi ótimo. Derrubou as liminares. E obviamente que a investigação então pôde fluir novamente. E essa operação estava aí pronta para sair, tá? 6 meses. Inclusive ontem, e vazou, né? Muita coisa vai vazando. A gente ontem publicou lá os Paulo Pimenta no plenário, já meio que começou a falar de rachadinha de Fabrício Queiroz, pelo visto ele já tinha informação. É sempre assim, né? O Ministério Público do Rio, ele tem dado margem a uma série de críticas, tá, importantes. Agora, também não dá para tampar o sol com a peneira, não dá para fechar os olhos às evidências, né? Então, rapidamente, primeiro pontuar o que foi essa operação. Essa operação, ela teve como alvo, né, o próprio Flávio Bolsonaro, inclusive fizeram busca e apreensão na loja de chocolates dele da Copenhagen, lá no shopping, o Fabrício Queiroz também, e outros ex-assessores, né, do próprio Flávio. Então, sim, entre os 24, são 24 alvos, tá? Entre os 24 alvos, inclusive, estão parentes da Ana Cristina Vale, que é a ex-mulher do Jair Bolsonaro, e mãe do Renan, que é o filho mais, o 04, né? Tem a menina, mas ele é da atual, mas ele é dos filhos homens, ele é o mais novo. E aí, então, olha, nas buscas foram recolhidos documentos, celulares, né?
toda a documentação aí, computadores, notebooks, etc., tudo isso será analisado. Como eu comentei mais cedo, houve decisão judicial, inclusive, para quebra de sigilo telefônico, telemático, extração de conversas de WhatsApp, de demais aplicativos. Então, a coisa vai avançar ainda mais. Quer dizer, o material recolhido hoje provavelmente vai retroalimentar essa investigação e ela vai adiante. O que eu posso dizer para vocês? De cara, né? Nós tivemos aqui uma série de informações, inclusive a Cruzoé publicou aí, pegou o relatório do MP e publicou uma série de informações relevantes que precisam ser analisadas. Tá? Então nós temos aí, primeiro, posso dizer para vocês o seguinte, olha, como destaque, o Queiroz recebeu R$2 milhões em depósitos de 13 assessores indicados pelo Flávio Bolsonaro, segundo o MP. A maior parte dos valores, quase 70%, 69%, foi repassado por depósito bancário em dinheiro, em espécie, mas também foram utilizados transferências e depósitos de cheques. Tá? O Queiroz é apontado pelos promotores como o arrecadador dos valores desviados dos salários, né, desses funcionários, ou seja, recursos aí da Assembleia Legislativa. E aí, justamente, o que eles falam? Abre aspas. Essa predominância de transações em dinheiro vivo na conta do Fabrício Queiroz não decorre de acidente nem de mera coincidência. Pelo contrário, essa incomum rotina de depósitos em espécie, seguidos de saques também em dinheiro, na mesma conta decorre de uma opção deliberada do operador financeiro com o propósito específico de tentar não deixar rastros no sistema financeiro acerca da origem e do destino dos recursos que transitaram pela conta de sua titularidade, os quais passaram então a circular fora do sistema financeiro. Olha, o MP alega ainda ter identificado outros R$900 mil em depósitos em espécie para a conta do Queiroz, cuja procedência também não foi possível precisar pelo cruzamento de valores. Olha, o que acontece? De cara, a gente já... todas essas novidades, esses novos achados, de cara já derrubam aquela versão do Queiroz lá de trás, uma das primeiras versões que ele colocou de que o dinheiro que entrava na conta dele era dinheiro de venda de carro. Né? Agora está provado que o dinheiro não é de venda de carro, mas o dinheiro é dos salários dos assessores. Desses assessores que indicados pelo Flávio Bolsonaro para o seu gabinete. Inclusive tem parentes, né, parentes familiares do próprio Flávio, assessores e familiares de assessores, inclusive do próprio Fabrício. Inclusive temos também, além disso, temos também pessoas aí, familiares ligados a milicianos também. Tá? Dos novos achados, o que eu destaco para vocês? Bom, já falei aqui do WhatsApp. Destaco também aqui, falei dessa informação dos 2 milhões, né? Inclusive temos aqui, olha, 483 depósitos, né? São 2 milhões para 13 assessores, ou melhor, 2 milhões que o Queiroz recebeu de 13 assessores a partir de 483 saques, depósitos, né? Fizeram um saque, pegaram o dinheiro e depositaram na conta bancária do Queiroz. E isso entre 2007 e 2018. Nós estamos falando de mais de uma década, também é um período razoável, até bastante extremo. É importante entender o período, a gente entender que a gente está falando de algo que extrapola aí uma década, porque quando você fala assim, pô, transferiu 2 milhões, caramba, é muita grana, mas você pega esse dinheiro e reparte aí nos meses, ao longo de 10 anos, os valores são menores. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, que são valores que não chamam a atenção, né? E depois, que dá a dimensão desse tipo de crime, né? Esse crime de peculato, né? Que é essa coisa da rachadinha, que é inclusive muito comum na política, no Congresso e nas câmaras estaduais, tá? E também municipais. Além disso, o que eu destaco para vocês de informações relevantes que constam desse relatório que foi publicado pela Cruzoé? Em determinado momento, eles dizem o seguinte, que olha, o cabo da PM, Diego Sodré de Castro,
Ambrosio, que é dono de uma empresa de vigilância, tá? Chamada Santa Clara Serviços, ele quitou com recursos próprios um boleto bancário de R$ 16.564, emitido em nome de Fernanda Bolsonaro, mulher do Flávio Bolsonaro. Esse Diego Sodré de Castro, inclusive, ele foi alvo aí de umas denúncias anos atrás de que estaria fazendo achaque em bairros da Zona Sul ali do Rio de Janeiro, para que os prédios, né, os condomínios, pagassem por proteção. Tá? O Flávio, obviamente, tem outra versão. Inclusive, eu sei que esse Diego Sodré de Castro ia lá comprar, fazia lá compras na loja da Copenhague, comprava panetones e distribuía esses panetones para os porteiros, para os síndicos dos prédios que ele tinha ali algum tipo de contrato, como uma forma aí de ajudar ali a azeitar as relações, fazer um agrado e etc., que é muito comum também. E que esse boleto seria referente à compra do apartamento do Flávio em Laranjeiras. Aí eu me pergunto, pô, R$16.000 uma prestação mensal de um apartamento é muito, né? E você entra num financiamento desse, com um salário de deputado estadual, não dá para segurar. Então, tem problema. Preciso explicar. É claro que ele não é o salário dele sozinho, tem o da mulher também, etc. Tem a lojinha lá, mas quem é que paga R$16.000 de prestação mensal de imóvel? Né? Então, essa é a questão. E no caso aqui parece que ele pediu ao Diego para comprar porque ele não segurou a barra. Inclusive disse que vendeu, né? Vendeu o apartamento justamente por causa do custo. Mas são coisas que precisam ser melhor esclarecidas. Eu, inclusive, pedi aí para o Flávio uma entrevista que seja definitiva, para que a gente possa realmente sentar, colocar a documentação na mesa, analisar tudo e verificar o que há de real, o que há de exagero, o que se tem realmente alguma coisa que pareça suspeita, como nesse caso aqui, né? Então, assim, um escrutínio desse eu acho suficiente para, pelo menos, se dar uma resposta para a sociedade, se ele se diz inocente, como se diz. O advogado também manifestou aí, dizendo que está tranquilo, apesar aí dessa operação de hoje e tal, que não vão encontrar nada de errado, de ilícito, etc. De fato, algumas outras teses foram levantadas pelo Ministério Público foram derrubadas, mas essas novas teses que ele deverá enfrentar agora aí dentro desse inquérito, que é sigiloso, realmente representam aí um desafio novo. É o tal do cometa, né, ou da pica da galáxia aí que o Queiroz havia dito. Então o próprio Queiroz admite que a situação era complicada. Destaquei também de informação para vocês o seguinte: Daniele Mendonça da Costa, Raimunda Veras Magalhães. Quem são? Esposa e mãe do PM Adriano Magalhães da Nóbrega, que é acusado pelo mesmo MP de ser comandante de uma das principais milícias do Rio de Janeiro. Essas duas, funcionárias do gabinete do Flávio, repassaram para o Fabrício R$203.000. Tá? Então, mais uma vez, vamos lá. Outra coisa, o MP acusa, nesta operação, pedido aí das buscas, etc., o Flávio e a esposa de usarem imóveis para lavar dinheiro do esquema do Rachid. O que ele diz? 2 imóveis investigados, localizados lá em Copacabana, foram comprados por Flávio em 27 de novembro de 2012, da mesma pessoa, um americano. Essa história já é conhecida. Os apartamentos pertenciam a outro cidadão dos Estados Unidos que afirmou em depoimento não ter autorizado a transação. Aí isso já é novidade. Mas o que chamou mais a atenção dos promotores foram os valores envolvidos, né? Porque você comprou num valor, vendeu em outro no mesmo ano, meses depois, e teve 300% de lucro. O Flávio sempre diz que comprou na baixa, porque o cara disse que estava saindo do país, queria vender, se livrar daquilo, e comprou essas kitnets, são kitnets lá em Copacabana, comprou então a preço aí de banana e
revendeu a preço de Olimpíada, tá? Porque estava justamente nas prévias ali dos Jogos Olímpicos e ele teve uma valorização, o mercado realmente imobiliário bombou. Bombou na Copa, bombou nas Olimpíadas, bombou no Pan-Americano, sempre bomba, né? Então, mais uma coisa que realmente precisa ser esclarecida. Se o dono efetivo do imóvel não autorizou, aí tem um intermediário que vende num valor estranho, o cara em poucos meses consegue um lucro desse, o que eu acho? Bem, primeiro que precisa entender se tem alguma relação do vendedor com ele ou com esse esquema, né? Ou se trata apenas de quê? De esquentar o Rashid. Então, assim, também não faz também a tese do MP também precisa ser melhor fundamentada nesse caso aqui. Relatório também do MP apontou a Ana Cristina Siqueira Vaz, que é a segunda mulher do Bolsonaro, né, mãe do Renan. Desculpa, o relatório apontou que parentes dela receberam 4,8 milhões de reais em salários da Alerj. Mais uma vez, a gente está falando de uma década de salário, tá? E de mais de uma dezena de assessores. O equivalente, aí esse valor de 4 milhões de reais é equivalente a 83% da remuneração paga, ou seja, eles estão fazendo uma média aqui, os assessores recebiam dinheiro e repassavam para o Fabrício, então, que seria, então, estariam repassando aí até 80%, 83% do próprio salário para o Fabrício Queiroz. Bom, tivemos também essa notícia aí no início da noite, que o juiz da causa aí, o Flávio de Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Rio, ordenou a quebra do sigilo fiscal e bancário do PM Diego Sodré de Castro Ambrosio, e também do empresário Alexandre Dias Santini. Esse Diego é quem pagou o tal do boleto e algumas despesas pessoais aí da mulher do Flávio. O Alexandre é o sócio do senador lá na franquia de chocolate. Inclusive fizeram a entrada na franquia, lá não tinha ninguém, arrombaram, e aí agora o advogado está questionando que devia ter gente, deviam ter esperado alguém chegar, etc, tal, para entrar no imóvel. Bom, também temos aqui mensagens, outro aspecto que eu separei, mensagens de celular obtidas pelo MP que indicam que o Adriano, o tal do PM, do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, conversou com o Fabrício sobre a exoneração da sua ex-mulher do gabinete do Flávio. A Daniele Mendonça era funcionária, né, e repassava parte do salário da Alerj, que ela recebia na Alerj, para o Queiroz, e ao ex-marido. E aí você tem um detalhe, que é o seguinte: a Daniele, em trocas de mensagens, quando aconteceu a deflagração da operação do Fabrício, ela trocou mensagens com uma amiga, falando ali justamente que ela não estava, que aquilo estava acontecendo, era coisa de Deus, porque ela nunca esteve muito à vontade em relação ao salário, ao dinheiro que ela recebia, etc. e tal. Então deu margem para o MP concluir que ela entendia que estava participando de um esquema de rachadinha. Tá? Então, gente, olha, esse é o cenário. Nós estamos falando de fatos e de argumentos colocados pelo MP. Precisam ser rebatidos, refutados. Alguns realmente são difíceis de serem refutados, por isso a necessidade aí de que sejam refutados de forma transparente. Até hoje, o fato é um só. Até hoje o Flávio não deu nenhuma entrevista para outro, até deu entrevista aí várias vezes para o SBT, para outros órgãos, né? Mas ele até hoje não deu uma entrevista convincente. Não adianta você pegar um papel e ficar mostrando, assim, tá aqui a prova de que eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem que pegar, mostrar para o leitor que papel é esse, o que diz o papel, quer dizer, então tudo isso, né, poderia ajudar a esclarecer, se é que há algo a esclarecer. Que aí também é isso, quando há algum tipo de estratégia aí de buscar subterfúgio, etc., algum tipo de manobra, isso só aumenta as suspeitas, tá? Agora, o fato também, que o pessoal, inclusive, muito questiona aí nas redes, com razão, é que essa investigação está dentro de uma investigação muito maior, dentro lá, né, da própria Alerj, né, que pega movimentação bancária suspeita de vários assessores, de dezenas de deputados também, né? Inclusive
a da assessora do André Siciliano, que movimentou na sua conta 45 milhões. Então, gente, olha, o MP, até por questões aí de isonomia, de independência, etc., precisa mostrar serviço nessas investigações. Porque, de fato, quando você pega assim, você tem um cenário para investigar, como é que você elenca as prioridades de investigação? Tudo bem, você pode elencar pela importância política do Flávio Bolsonaro, como senador, como filho do presidente da República, perfeito. Mas você também não pode desprezar uma quantia, uma movimentação desse, né, desse tamanho, porque quando você compara com a outra, é uma outra história. Então, talvez, inclusive, essa de 45 milhões não seja rachadinha, tá certo? Seja uma outra coisa muito mais grave, porque para fazer 45, né, você tem um volume de movimentação de 45 milhões de rachadinha, de fato você tem que ter ali centenas de assessores. Então eu acho que o próprio MP, até para evitar esse alvo de críticas e de ataques políticos, ele precisa mostrar serviço. Eu já fiz aqui críticas, como eu fiz também ao Ministério Público Federal em São Paulo, né, com a questão de investigações da Lava Jato que não vão para frente, e essa é a verdade, a gente tem que encarar os fatos como eles são. Tá? Registro mais algumas notícias importantes para vocês aqui, só para vocês ficarem felizes, já que eu sou o mensageiro do Apocalipse. O Ricardo Lewandowski, por recomendação do Augusto Aras, arquivou o inquérito sobre o ministro do TCU, Augusto Nardes, derivado da Operação Zelotes. O Nardes era suspeito de ter atuado no CARF a favor do grupo RBS, né, que tentava anular uma multa de 582 milhões. Ministro e sobrinho teriam recebido 2,5 milhões. Publiquei isso lá atrás, inclusive foi o primeiro a publicar esse negócio. RBS, que é filiado à Globo. Então, no despacho, o ministro disse o seguinte: parecer da PGR diz que não há certeza quanto ao caráter doloso da intervenção e intermediação do investigado, instrumentalizada mediante a utilização da INP Consultoria, sendo certo que o recebimento de valores por si só não é suficiente para caracterizar o prévio conhecimento do delito. Olha, isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, porque o cara vai, primeiro que ministro e filho-ministro não tem que ter consultoria para atuar em tribunal de recursos financeiros, e muito menos em outros tribunais. Isso aqui mostra que, a coisa está fora de controle, e que pior, estão tentando dar ares de normalidade para esse tipo de atuação, né? Intermediação de negócio, lobby, pagamento de comissão por atuação, sabe? E aí o que é? Você usa o seu prestígio, o filho usa o prestígio do pai, que é ministro, né, do Tribunal de Contas, não sei o quê, e coloca na mesa isso, o cara contrata, paga, tenta lá fazer, derrubar, sabe? Isso tudo tá errado, isso tudo tá muito errado. É preciso que se diga, isso tudo está muito errado, está tudo muito errado, né? Hoje tivemos aqui a decisão do STJ de suspender 2 conselheiros do Tribunal de Contas, né, novamente, só que dessa vez do Estado, lá da Paraíba, consequência da Operação Calvário. Eles estão suspensos por 120 dias, não podem pisar no Tribunal de Contas do Estado. São os dois, Nominando Diniz e o Arthur Cunha Lima. Inclusive, acho aqui que é parente do Cunha Lima, acho que se eu não me engano, é sobrinho ou algo assim, tá? Depois até destacar isso para vocês. Do Cássio, tem alguma relação aqui, parentesco com Cássio Cunha Lima. O fato é que você teve a busca que foi feita ontem nos endereços desses 2 conselheiros, encontrou indícios que sustentam, né, essa decisão. Então a coisa também muito ruim para o lado de lá. Olha, tivemos aí o anúncio da prisão, né, do líder da facção criminosa Família do Norte. Importante isso, cara, porque realmente é uma baixa fantástica aí para o crime, né? É uma vitória, né? E isso foi obtido aí, mais uma vez, por ação aí, por investigação e ação da Polícia Federal, sob a liderança do Ministério da Justiça do Sérgio Moro, Polícia Federal sob liderança do Valeixo, Maurício Valeixo,
e aqui pessoal mostrando serviço, tá? Ele foi preso lá na Operação Sétimo Círculo, tá? E importante porque essa facção, Família do Norte, inclusive responsável lá por aquele massacre, né, em Manaus, né, no presídio de Manaus, ela hoje domina o tráfico para a Europa, o narcotráfico para a Europa. Então, inclusive, não só isso, ela faz todo esse transporte através da Amazônia, dos rios da Amazônia, e leva essa grana para ser depois enviada para a Europa, leva essas drogas para depois serem enviadas para a Europa. Então você tem aí uma situação bastante complicada, e a baixa e a prisão desse líder, dessa facção, é realmente uma vitória. É isso, fico por aqui, volto amanhã em mais um Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Não deixem de se inscrever no canal, quem não se inscreveu, compartilhem o vídeo, curtam e deixem perguntas para a entrevista que farei com o Sérgio Moro amanhã. Então deixem as suas perguntas, podem colocar nos comentários ou me mandar lá no Twitter, @CláudioEDantas, e é só mandar uma mensagem para mim ou no privado, ou deixem o comentário nos posts que eu coloco lá. Recomendo sempre que me sigam, porque eu faço ali uma seleção das principais notícias do dia ao longo do dia, com minhas análises, meus comentários daquilo que eu acho importante. Então é isso, e a gente se vê. Tchau!